Bom dia, mais uma vez, já fazia um tempo que a gente não entrava aqui, mas mais uma vez eu estou com vocês. Essa é mais uma live do projeto do BR em Casa, por parte da coordenação do curso de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC. Meu nome é João Gabriel, eu estou como monitor do curso de Relações Internacionais lá da UFABC, e hoje também estou com o professor Gilberto Rodrigues, da casa, professor do BRI lá na UFABC e do programa de pós-graduação também. Estamos também com um convidado, o doutor Fernando Santomauro, doutor em Relações Internacionais pelo programa Santiago Dantas e está atuando também no projeto sobre a Agenda 2030 na CGLU, que é uma organização internacional situada em Barcelona, que é a Cidades e Governos Locais Unidos. O professor Fernando já trabalhou na Secretaria de Relações Internacionais na época da Marta, é doutor, como eu disse, doutor em Relações Internacionais pelo Santiago Dantas, e é isso. O tema que a gente vai conversar hoje é a Agenda 2030 da ONU, cidades e o desafio da Covid-19. A proposta é justamente essa, uma coisa um pouco didática, mas não necessariamente, porque a gente também tem a adesão de bastante gente que não é da comunidade interna da graduação, e aí algumas pessoas de fora acabam se interessando pelo tema também. Eu passo a palavra para o Fernando começar as considerações dele, a estrutura vai ser essa, e depois as perguntas que forem surgindo durante a conversa, a gente vai ter um tempo no final para conversar sobre elas. Fernando, bom dia, obrigado por estar com a gente, é isso aí. Obrigado, João Gabriel, é um prazer também, prazer estar aqui falando com vocês, prazer estar com o Gilberto, é um grande amigo de longa data aí. Enquanto você estava falando, eu estava lembrando aqui, a primeira grande conversa que eu tive com o Gilberto, parece que foi numa vida passada, assim, que a gente se encontrou, acho que era no Ministério do Planejamento, se não me engano. Você lembra disso, Gilberto? Lá por 2012, 11, e a gente estava numa reunião discutindo o Fundo de Cooperação Sul-Sul, com a Agência Brasileira de Cooperação, com a Subchefia de Assuntos Federativos, e parece outra vida, realmente, né? As coisas mudaram tanto em tão pouco tempo, e é tão bom vê-lo aqui de novo, depois desse tempo todo, e continuando a conversar sobre coisas interessantes e ideias para o futuro também, né? E também falar que a Federal do ABC também está super presente assim no trabalho nosso, né? Com grandes especialistas nessa área das cidades e relações internacionais. A gente recebeu há poucos meses atrás também o professor Blanes aqui na sede do secretariado mundial da CGLU, e a gente teve muitas reuniões interessantes falando um pouco sobre cidades, direitos humanos, a Agenda 2030 também. Então, é muito bom estar aqui e falando em português com vocês. É muito, muito bom. Eu me sinto em casa. Então, eu pensei em falar um pouco, bem rapidamente, sobre a Agenda 2030, mas falando um pouco também a partir da minha perspectiva, né? Como o João Gabriel comentou, eu trabalhei na Prefeitura de São Paulo, depois em Belo Horizonte, depois em Guarulhos por muito tempo, e pude, como pude envelhecer, vendo também o amadurecimento dessa agenda, né? Então, o que eu queria falar um pouco é sobre o processo, não só de construção da Agenda 2030, mas como isso está relacionado também a um processo de construção política civilizacional quase, né, do mundo ao longo desses anos, e a Agenda 2030 é um pouco o resultado disso, né, que ela não cai do nada aqui, né, ela é o resultado também de um processo bem interessante, que eu acho que quando a gente fala de aprofundamento da democracia, né, não só no Brasil, mas no mundo, mas também no Brasil, também é relacionado com esse processo, né, ou seja, de maior participação popular, de descentralização política, e também de maior cooperação entre diferentes níveis de governo, e agora, né, também entre diferentes níveis de governo e sociedade civil,
e setor privado, né? Então, acho que a Agenda 2030 não não são só os seus objetivos, suas metas, mas ela é um resultado de um longo processo. E aí tem a ver muito com que as cidades, com a participação das cidades e participação de vários outros setores, né? Então, aí a gente podia falar muito sobre cidades e relações internacionais, desde os começos do começo dos estudos políticos aí das cidades estado gregas, né? Depois a gente podia passar pelas cidades dominantes aí do Brodel na economia mundo, mas mais recentemente, uma perspectiva mais moderna, digamos assim, a gente pode ver vários pontos, vários marcos, né? Que vão reforçando um processo histórico que vai desaguar aqui, né? Então, por exemplo, a fundação da própria União Internacional de Autoridades Locais, da IULA, em 1913, depois da participação de cidades durante a Guerra Fria, né? Coisa também que eu estudei bastante, a influência dos dois blocos da Guerra Fria com no hermanamento das cidades. Então, a gente pode ver também a participação do governo americano no processo aí do que eles chamam, né, do programa Sister Cities, no começo de hermanamento, a partir da década de 50, aí, das cidades americanas, com alemãs e japonesas, e depois com cidades da América Latina e da Europa. Depois, ainda nos anos 50, a gente pode ver a criação da Federação Mundial das Cidades Unidas na França, e depois, ao longo das décadas, uma maior organização dessas associações de cidades, daí mais temáticas também, né? Então, por exemplo, nos anos 80, a Rede Metrópolis, fundada aqui em Barcelona, pensando na questão metropolitana. Nos anos 90, já com a agenda da sustentabilidade, a formação do ICLEI, né? Do Conselho Internacional de Iniciativas Locais Ambientais, mais para a América Latina, com a discussão dos blocos regionais, daí com a perspectiva mais econômica dos blocos regionais, a gente pode ver nos anos 90 a fundação da Mercocidades, em 94, com a ideia de propor uma integração a partir das cidades com temas urbanos, né? Enfim, a gente vai vendo uma evolução desse ecossistema das cidades, e no Brasil, em especial, a gente pode ver pelo menos desde o começo dos anos 80, de uma maneira mais sistemática, não só, por um lado, a democratização e o empoderamento progressivo dos governos locais e regionais, mas modos diferentes de governar e agendas políticas diferentes, né? Que incluíam participação, a maior preocupação com a inclusão social e também, em alguns casos, né, como a gente pode ver Rio de Janeiro, no governo Brizola, mas também no governo Erundina, já em São Paulo, o começo de uma assessoria internacional, depois Porto Alegre, a Santo André do Celso Daniel, depois em São Paulo, especificamente, a criação da Secretaria de Relações Internacionais no governo da Marta Suplicy, com orçamento próprio, né, com uma equipe específica para isso. Enfim, essa dinâmica, ela casava, por exemplo, programas como o orçamento participativo, né, que também teve uma projeção internacional depois, mais programas que traziam uma certa inovação com uma preocupação de um aprofundamento da participação popular até a comunidade, e, ao mesmo tempo, uma dinâmica que abria a cidade para o mundo, né? Então, isso é interessante notar porque esse processo continuou, né? A gente pode ver, por exemplo, que aí no começo dos anos 2000, já com a formação da agenda dos objetivos do milênio, também já existia uma preocupação desde o Habitat 2 de unificar todas essas organizações mundiais que eu citei anteriormente em uma só, também ao mesmo tempo da discussão toda da reforma da ONU, pós-Guerra Fria, né? Mas
eu acho que os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio já trazia aí um embrião do que depois foi se desenvolver nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? Os ODM, os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, muito rapidamente, assim, já tinha quase 190 países signatários, 8 objetivos, 28 metas, né? E era focado principalmente em países em desenvolvimento e focados na inclusão social. E então, de uma certa forma, o homem, né, estava no centro, o desenvolvimento humano estava no centro da agenda dos ODM, né? E aí toda a ideia dessa cooperação norte-sul também, né? Então, como objetivos são para incluir pessoas mais em países em desenvolvimento, também essa agenda trazia, de certa forma, a agenda norte-sul, né, dos desenvolvidos para os em desenvolvimento, nela, né? Mas, ao longo do processo, e eu acho que também a gente podia citar o programa Urbal, enfim, e na América Latina também o desenvolvimento institucional de associações de cidades regionais, né? Então, a unificação, por exemplo, para a criação das cidades e governos locais unidos em 2004, né? Também foi fruto de um processo na América Latina de coordenação entre as organizações existentes, a Mercocidades, a FLACMA, que é a Federação Latino-Americana de Cidades, Municípios e Associações, a União de Cidades Capitais Ibero-Americanas, a Rede Metrópolis, né? Tudo isso junto com a criação dentro do Mercosul do Fórum Consultivo de Cidades e Regiões, criou um caldo muito interessante que bom, na primeira metade dos anos 2000, aí, a partir de 2005, criou um ambiente muito favorável, também com a criação do Ministério das Cidades, da Assessoria Internacional da Subchefia de Assuntos Federativos, uma maior coordenação com a Agência Brasileira de Cooperação e com a Assessoria Federativa, né, do Itamaraty, a AFEPA. Criou um caldo muito interessante aí que teve muitos produtos concretos para as cidades brasileiras, né? E para a melhora das políticas públicas de cidades brasileiras, com a grande participação também das associações nacionais do Brasil e a cooperação multinível aí de todos esses atores, né? Para que isso tudo foi desaguar, eu acho, no grande compromisso das cidades brasileiras, latino-americanas e do mundo mesmo, né? Desse caldo todo que se formou, para a discussão do que seria a continuação dos ODM, né? A gente teve uma grande participação de cidades, por exemplo, durante o Rio+20. Um dos objetivos é específico sobre cidades sustentáveis, né? Já existia também uma grande cooperação e um grande diálogo entre a CGLU e outras agências da ONU, né? Como o Habitat, o PNUD, né? Então, essa introdução que eu faço é que os ODS não caíram aqui por acaso, né? Eles são fruto de um grande processo, né? Então, quando a gente chega aqui para falar sobre os ODS, a gente tem que falar que é um processo que foi muito discutido, teve muita consulta, né? Os conselhos, foi e é um sonho que muito concreto, né? Porque ele construiu, e aí eu vou passar aqui a tela, né? Esses objetivos aqui, eles não são do nada,
É isso que eu quero dizer, né? Você pode ver que aqui, ao contrário dos ODM, que tinha o foco maior na inclusão social e no desenvolvimento humano, já tem uma multiplicidade de temas, né? Então, basicamente, em 3 grandes grupos, né? Então, desenvolvimento, a inclusão social, né? O desenvolvimento sustentável, acima de tudo, né? E a preocupação, a preocupação com o meio ambiente, a preocupação com a inclusão e a preocupação com o desenvolvimento, né? Eu coloquei esse link aqui porque a gente pode... Eu queria dar uma dica para vocês, como eu não posso me alongar muito pelo tempo, a CGLU criou um aplicativo sobre os ODS, que é bem interessante, bem simples, assim, que seleciona mais ou menos por, por ODS as metas que são relacionadas às cidades, né, aos governos locais. E aí a gente pode falar que mais ou menos cerca de 60%, um pouco mais, talvez, das metas dos ODS são realizáveis pelos governos locais e regionais, né? Então, também um sinal de que a gente não pode discutir essa agenda sem os governos locais, mas não só, né? Os governos locais em conjunto com sociedade civil e setor privado, né? E governos nacionais. Então, a gente vê mais ou menos aí o antigo secretário-geral da ONU já reconhecia isso, né? Que a sustentabilidade era papel, principalmente teria que passar, o desenvolvimento sustentável teria que passar pelas cidades necessariamente, né? Então, por isso, associações como a CGLU têm um papel importante de, ao mesmo tempo, acompanhar o desenvolvimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável nos governos locais e regionais e trazer e acompanhar também a agenda global, né? E fazer esse diálogo de cima para baixo e de baixo para cima, né? Então, de cima para baixo, tentando fazer uma sensibilização dos governos locais, regionais e associações nacionais de governos locais sobre o que é a agenda, sobre como as cidades estão relacionadas com isso e sobre o papel central que uma cidade tem para mobilizar os seus atores locais, né? E, por outro lado, aí o acompanhamento, a parte mais de inteligência, dialogar com as cidades e governos locais e associações nacionais para recolher essas informações e passar isso para o nível global, né? E também demonstrar que o resultado das cidades ele é uma prova, eles são a prova de que nas relações internacionais você não pode envolver somente os países, né? Você tem que resolver e incluir as cidades e governos locais. Então, também é a terceira parte, que seria a parte mais de advocacia, né? De reivindicação política mesmo da rede. Então, por isso, eu expliquei mais ou menos essas três dinâmicas para explicar também um pouco a estrutura das cidades e governos locais unidos, que se divide na parte de advocacia, de reivindicação mais política e de diálogo mais político com os organismos internacionais tradicionais, a parte de inteligência, que é justamente recolher as informações locais e usá-las, né, em relatórios nas discussões globais, e a parte de aprendizagem, que é onde eu trabalho, no setor onde eu trabalho, que é a parte justamente de traduzir essas grandes agendas internacionais para os governos locais, né? Então, eu vou passar aqui de novo uma
uma lâmina aqui que mostra um pouco essa estrutura da CGLU, né? Que é uma estrutura de implementação, mas também de advocacia, inteligência e aprendizagem. E aí eu vou citar muito brevemente o trabalho que a gente vem fazendo com as cidades, com os governos locais, sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, a gente está localizando, é um termo que a gente usa, a gente está adaptando, né, os ODS com as cidades em 3 eixos principais, né? Então, na aprendizagem entre pares, então, na própria cooperação técnica entre cidades, a gente facilita isso e daí, cada vez mais, a gente vem relacionando isso aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável mais específicos, né? E aí a gente também produz os nossos, também eu acho que é uma coisa interessante para estudos, né? As nossas notas de aprendizagem entre pares, que daí são notas a partir da cooperação, que também levam a agendas políticas mais específicas e trazem algumas soluções técnicas em políticas públicas municipais, também ligadas aos ODS, né? E a outra principal é de localização dessas agendas globais nos governos e locais regionais. O que é a localização, né? Essa estratégia de você implementar, de certa forma, a nível local, os objetivos e as metas globais, né? E aí a gente vem fazendo, a gente vem construindo módulos, vem treinando treinadores, funcionários públicos municipais ou membros de associações nacionais para multiplicarem o efeito da localização, que a gente chama, né? Então, o nosso módulo 1 é para sensibilização, e aí é a grande importância que uma cidade tem em sensibilizar, ou seja, quando você faz um festival de juventude e quando você usa como tema os ODS, né, e aí a juventude é central nesse debate, porque é ela que vai continuar até 2030, são vocês, de certa forma, e já estão continuando. A cidade, o governo local, ele tem um papel de levar para o chão a discussão que muitas vezes é muito nuvem, né? Ou seja, vamos acabar com a fome mundial. Tá, mas e aqui na nossa cidade, no meu bairro, como que a gente faz isso, né? Então, o governo local, ele traduz isso a nível local. E aí, não só na sensibilização. A sensibilização é o primeiro passo para você mobilizar os atores locais. Mas depois entra o planejamento. Então, a partir daí, muitas cidades do mundo já estão adotando os ODS como marco para os seus planejamentos locais, né? Então, ir para o monitoramento e para o acompanhamento e para a implementação das ações das políticas públicas, né? Então, por exemplo, ontem mesmo a gente teve o informe de São Paulo, da cidade de São Paulo, que foi o primeiro o relatório, o informe voluntário local da cidade de São Paulo, sobre a evolução dos ODS em São Paulo a partir das políticas públicas, a partir do grupo de trabalho que eles têm intersetorial lá, né? E por último, bom, enfim, nossa última frente aí nessa coisa da localização dos ODS é capacitar e tentar formar funcionários que possam também preparar os informes a partir do monitoramento já feito, né? E daí aí tem um espaço que a CGLU vem participando, né? Que é o Fórum Político de Alto Nível da ONU. Cada ano acontece na sede da ONU em Nova York, quase sempre em julho, já aconteceu esse ano, onde cada país apresenta a sua evolução anual, né, a sua evolução nos últimos anos dos ODS. Então, até pouco tempo atrás, eram os relatórios voluntários nacionais, que eram apresentados pelos países com participação das associações nacionais de cidades e sociedade civil, né? Por exemplo, esse ano a gente tem, além dos VNRs, né, que a gente chama os informes nacionais voluntários, também a gente tem relatórios independentes, como o relatório Luz, da sociedade civil, ou Social Watch também, mas
fora isso, esse ano, os governos locais, e faz há uns anos já, desde a publicação de um relatório voluntário local de Nova York, que apresentou seu próprio relatório, e isso é muito interessante, porque em países onde os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável não estão sendo levados muito a ferro e a fogo pelos seus governos nacionais, muitas vezes os governos locais apresentam informes voluntários próprios, locais, né, que são os Voluntary Local Reviews, os VLRs, né? Então, Nova York apresentou o seu primeiro, mesmo não tendo muito interesse nos Estados Unidos. A partir daí, muitas outras cidades começaram também a apresentar. Então, durante esse encontro de alto nível, Fórum Político de Alto Nível da ONU, não só os países, como também agora as cidades, por meio da CGLU e por meio de uma força de trabalho de governos locais e regionais que é facilitada pela CGLU e contempla também outras organizações internacionais, as cidades estão presentes, e estão cada vez mais presentes nesse debate. E por último, o que eu queria falar, que a gente está também, desde o ano passado, junto com a Diputação de Barcelona, oferecendo cursos em linha também sobre a localização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são cursos moderados, tem vaga limitada, mas são gratuitos e principalmente voltado para as pessoas da área e nossos membros, né? Então, eu não sei quanto que eu estou de tempo, João Gabriel. Já falei muito? Não, Fernando, à vontade. Tá bom. Tô aqui pensando. Para dar um pouquinho de tempo, eu já falei um pouco sobre os informes locais, mas eu queria falar um pouco sobre o Covid, né? Enfim, onde estamos agora e como os ODS se colocam diante dos desafios impostos pela pandemia, né? Tem um estudo da ONU interessante agora de março que já apontava para alguns desafios novos, né? Que é esse daí que eu pus, acho que dá para achar pela internet quem quiser se aprofundar, mas que obviamente, se por um lado a gente está talvez tendo impacto ambiental talvez positivo, porque a gente não tá queimando tanto carbono, né? Mas, por outro lado, a questão econômica e a crise econômica que já está colocada e que deve se aprofundar ainda nos próximos meses e anos, coloca um grande desafio para a evolução da gente, né? Então, tanto a questão do desemprego, a questão da desigualdade social, coloca aí um grande desafio, né? E se a gente for pensar as cidades, então a questão da habitação, a questão do gênero, também é posta de uma maneira mais dramática ainda, né? Ou seja, a solução está em aprofundar o processo que já vinha acontecendo. Então, a meu ver, a solução para minimizar ou para mudar o paradigma de desenvolvimento, para fazer essa transição justamente para o desenvolvimento sustentável, é colocada agora de maneira dramática. Ou vai ser agora ou não vai ser. Então, tem que ser, né? Então, tem que ser pelas cidades. E daí a gente, durante a cidade... Bom, eu estou falando isso porque o próprio secretário... também recomendo o vídeo do atual secretário-geral da ONU, acho que talvez da semana passada, que ele fala justamente sobre as cidades e sobre como as áreas urbanas são responsáveis por 90% dos casos reportados de Covid, e aí ele faz esse pedido, né, para priorizar os mais necessitados nas cidades, e é muito interessante porque é o foco dele, e ele foi né, político e também teve um passado municipalista, então a questão municipalista é bem presente nas suas falas. E fortalecer a capacidade das cidades com a cooperação multinível, perdão, então entre diferentes atores e governos, níveis de governo,
e agora a saída é investir em alternativas que não sejam as mesmas, né? Que sejam alternativas sustentáveis de desenvolvimento. Então, foi 28 de julho, é isso aí. E a CGLU tem trabalhado com isso, né? Desde março. A gente tem feito diálogos virtuais com os prefeitos do mundo, junto com o Habitat. Então, a secretária Maimuna tem participado, junto com a nossa secretária e com o nosso presidente, da mediação desses debates, e junto com Metrópolis também. E a gente teve aí até agora 17 sessões, com 268 expositores, de 97 governos locais, 50 países. A gente discutiu bastante, toda semana, muitas vezes 2 vezes por semana, uma série de prefeitos, prefeitas, vereadoras e representantes de organizações e organismos multilaterais, a saída, como as cidades se colocavam, né? Não só para a questão urgente dos serviços públicos locais no Covid, essenciais, né? Por Covid, então habitação, transporte, saneamento básico, cultura, gênero, mas também como que a gente pode pensar, a partir de agora, os serviços públicos locais para o futuro, né? E aí, é claro, sempre pensando nos nossos ODS também, né? Todas as nossas outras metas globais. Aí, a partir daí, a gente lançou, semana passada, talvez, um estudo junto com a London School sobre essa série que a gente chama de Live Learning Experiences, né? Sessões de experiência de aprendizagem ao vivo, colocando um pouco o que foi dito durante esse tempo todo com os prefeitos do mundo, e também vai um pouco nesse sentido, né? Que não, assim, o Covid ele coloca para a gente uma necessidade de fortalecimento das capacidades locais urgente, né? Não só para agora, mas para essa transição do futuro que a gente quer fazer, uma necessidade de intercâmbio e um acesso a técnicas também virtuais que possam capacitar e que possam fortalecer as capacidades locais, né? E aí também a partir daí a gente está lançando, talvez na próxima semana ou na outra, um curso online aberto baseado nessas experiências que a gente teve desde março, que também vai tratar sobre políticas locais no Covid, mas também além da pandemia, né? Então, um pouco é isso. Eu acho que agora, o que a gente falava agora da época da sincronização e da aceleração do caminho para atingir os objetivos de desenvolvimento sustentável, ela está colocada. A gente já tem 10 anos aí para atingir as metas e, de certa forma, a gente está atrasado, né? E com o Covid ainda, a gente não tem escolha, a meu ver, né? Então, só os governos locais não vão fazer certo, mas os governos locais eles têm que funcionar como atores de articulação da sociedade civil, ampliando a participação popular e ampliando o diálogo com os governos regionais e nacionais e internacionais. E para isso a gente tem que reverter, e aí falando mais especificamente do Brasil, né, a gente tem que reverter uma tendência atual, né, tentando recuperar todo um processo de décadas aí, de construção de uma agenda política mais participativa e também mais cooperativa a nível internacional e nacional. Então, não temos escolha se a gente quiser sobreviver. Obrigado pela oportunidade. E eu tô louco para ouvir o Gilberto agora, porque ele escreveu um artigo junto com o Alberto Kleiman muito interessante sobre cidades e Covid também, e o Covid de maneira geral, né? Então, desculpa ter falado muito, mas é o perigo de falar primeiro, então você vai falando, né? E eu quero ouvir agora o Gilberto, e que depois queria ouvir muito também o debate com os participantes, e agradeço a todos também que estão nos vendo. Obrigado, João Gabriel.
Obrigado. É só antes de o Gilberto pegar a palavra, eu queria convidar quem está assistindo nos grupos, né? Porque eu compartilhei a live em várias páginas, vários grupos, enfim, para vir até o post original, que é aqui a live sendo transmitida na página do BRI, para poder interagir. As perguntas podem ser inscritas a qualquer momento e no final a gente faz um momento aí para conversar sobre isso, enfim. Gilberto, pode fazer suas considerações. Obrigado por estar com a gente também hoje nessa live do BRI em Casa. Muito obrigado, João. Queria primeiro agradecer a você, João, pela mediação dos trabalhos, e você tem feito um excelente trabalho em várias lives do nosso bacharelado em Relações Internacionais, e para nós é um grande prazer poder colaborar com essa também aqui nessa sequência. Queria também cumprimentar os meus colegas Diego Aze, coordenador do BRI, Demétrio Toledo, vice-coordenador, e parabenizá-los também pelo incentivo e pela promoção, né, desse evento que surgiu a partir das nossas questões de como poderíamos atuar no período da pandemia, né? Então, a live do BRI também tem esse propósito de que a gente pudesse conversar com as nossas alunas, os nossos alunos, mas com o público em geral, também uma atividade extensionista, né? E queria cumprimentar muito carinhosamente meu amigo Fernando Santomauro, agradecê-lo muito por ter aceitado esse convite nosso de vir aqui conversar com a gente sobre um tema tão importante, tão fundamental, que é a Agenda 2030 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Um tema que eu acho que eu tenho procurado, dentro das minhas agendas de pesquisa, discutir no âmbito das relações internacionais, tanto na graduação quanto na pós-graduação, da nossa pós-graduação em Relações Internacionais da UFABC, e em diálogo com vários colegas que atuam em outras universidades e pesquisadores no Brasil e fora do Brasil. Eu gostei muito, Fernando, da sua fala. Você fez em pouco tempo um panorama histórico importantíssimo para que as pessoas mesmo pessoas que vêm acompanhando como eu o tema, você conseguiu reunir aí várias questões importantes, né, das fundações, das organizações internacionais, desse processo de internacionalização dos governos locais. Então, eu queria parabenizar também a sua fala, que foi muito esclarecedora, foi muito estimulante, eu acho que para todas e todos nós que estamos te acompanhando aqui. Eu gostaria de colocar, em primeiro lugar, uma pergunta que pode ser uma pergunta de pesquisa para todas e todos que se interessam pelo tema das cidades, dos governos locais, das relações internacionais. Como podemos explicar este fenômeno? Não é? A pergunta matricial que eu vejo, ela está presente em vários projetos de mestrado, em vários projetos de doutorado, não é? O próprio Fernando, na sua pesquisa, ele trouxe um achado importantíssimo, que é explicar as cidades gêmeas no âmbito da Guerra Fria. Isso ainda é muito pouco conhecido, isso é algo que precisa ser melhor divulgado, né? E esse foi um achado muito importante que o Fernando Santomauro trouxe da sua pesquisa para a gente explicar esse fenômeno que parece tão, vamos dizer assim, muitas vezes para o observador externo das cidades gêmeas, das cidades irmãs, tão ingênuo, tão inocente, e não, eles estavam inseridos um grande conflito, né? Que foi a Guerra Fria, o conflito leste-oeste. Então, a partir dessa pergunta, eu gostaria de trazer alguns elementos de reflexão e do que vem sendo discutido internacionalmente em termos de literatura e de pesquisa. Primeiro, nós temos um fenômeno que internacionalistas, principalmente nos Estados Unidos, nos anos 80 e anos 90, passaram a chamar de políticas intermésticas, né? Políticas internacionais que estão totalmente conectadas ou imbricadas com as políticas domésticas.
essa separação entre política internacional e política nacional ou política doméstica, ela foi deixando de ter sentido em muitos assuntos, embora, do ponto de vista das relações internacionais, a gente viva ainda muito o cenário westphaliano, o cenário das soberanias nacionais. E ele é invocado permanentemente nos foros internacionais, até como forma de autoafirmação dos países. Mas do ponto de vista de políticas públicas internacionais, não faz mais nenhum sentido nós falarmos em políticas internacionais e políticas nacionais de forma separada. E isso traz um grande desafio para a interpretação e para a pesquisa nas relações internacionais. Isso nos coloca diante do desafio de dialogar com outras áreas, por exemplo, as áreas de administração, de políticas públicas, no caso da UFABC, de planejamento territorial, da economia, né? Então, nós temos esse primeiro grande desafio que nós estamos tentando enfrentar de entender o fenômeno internacional não apenas separado do fenômeno nacional ou doméstico. Por outro lado, o que nós chamamos de fenômeno nacional é hoje um fenômeno que não se resume ao Estado Nacional. Ao contrário, nós temos que olhar o Estado Nacional como um Estado que é composto por governos subnacionais. Governos subnacionais que são estados, são províncias, são regiões e são cidades. Então, nós vivemos um cenário hoje de atores governamentais no campo da fragmentação. Essa fragmentação, muitas vezes, ela é vista com muita suspeita, com muito receio, pelo seu lado negativo, que são os separatismos, que são os processos de independência muitas vezes forçados, ou até por via de intervenções internacionais. Mas existe um lado extremamente importante e positivo que o Fernando já mencionou no início da sua exposição, que é a radicalização da democracia local, a radicalização do processo de participação popular através dos conselhos municipais, dos conselhos estaduais. E esse processo de democracia participativa, ele tem uma relação direta hoje, com as agendas das Nações Unidas. E a Agenda 2030 dos ODS, talvez possamos afirmar que seja o caso mais emblemático dessa relação, que também já foi falada de glocal, né? Global e local ao mesmo tempo. E aí entram uma série de literaturas, né, da interdependência complexa, por exemplo, que foi desenvolvida, inclusive, por internacionalistas muito conhecidos, como Joseph Nye e Robert Keohane, nos Estados Unidos, mas que já superou bastante essas análises iniciais dos anos 80, que se contrapunham ao realismo político na época. Mas nós temos hoje na literatura um conjunto muito complexo de possíveis interpretações, né, digamos assim, do fenômeno, né, dos governos locais e da participação dos governos locais nas relações internacionais. Toda a teoria do federalismo, por exemplo, embora ela não esteja ancorada na teoria das relações internacionais, ela está muito mais ancorada na ciência política e também no direito, ela nos ajuda muito a entender como que governos locais, sejam estados, sejam províncias, sejam cidades, podem atuar internacionalmente. E existe também uma literatura mais recente da governança multinível, né, que vem sendo muito desenvolvida e muito promovida pela OCDE, né, pela Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, como forma de valorizar exatamente as políticas públicas locais como parte de um grande edifício que começa no campo internacional, termina no campo local, e também começa no campo local e termina no campo internacional, ou seja, é uma dialética verticalizada, mas essa verticalização não significa necessariamente uma ordem de importância, né? Então, nós temos hoje uma série de possibilidades teóricas para entender este fenômeno que, por exemplo, no caso da Agenda 2030, nos coloca enormes desafios, né? Sobretudo, esses desafios se tornam, inclusive,
muito interessantes quando o governo nacional, e se nós pegarmos o caso do Brasil, um caso emblemático, nega uma série de objetivos que estão presentes nos 17 objetivos do ODS. Essa negação, essa resistência que alguns governos hipernacionalistas, sobretudo no campo da ultradireita, como é o caso do Brasil, vêm realizando, ele não mais significa, como outrora poderia significar, que a última palavra está com o governo nacional. Porque as redes capilares de relações internacionais que já foram forjadas entre os governos locais e as relações internacionais, os organismos internacionais, Nações Unidas, o sistema ONU, suas várias agências, eles não permitem mais que o Estado Nacional tenha a última palavra. Formalmente pode até ter, mas do ponto de vista das políticas públicas, não mais. E isso nos coloca um desafio muito interessante e até estimulante, porque o fato de um Estado, um determinado governo que ocupa o mandato de um Estado no tempo e no espaço, ele não tem mais a prerrogativa de dizer vamos fazer ou não vamos fazer. Isso já está muito mais complexo, né? Então, eu gostaria de destacar esse aspecto e gostaria também de destacar, no que diz respeito à Covid-19, a importância fundamental dos poderes locais vem sendo exercido. O Fernando citou um artigo que eu tive o prazer e a oportunidade de fazer com o amigo Alberto Klema, que hoje é um dos diretores da Organização Pan-Americana da Saúde, e nós, nesse artigo, destacamos a importância dos governos subnacionais, e a gente vem no Brasil vivenciando isso diariamente, tanto em termos das iniciativas de isolamento social, quanto em termos de apresentação de dados confiáveis que as cidades e os estados vêm tendo, né, para apoiar a cidadania no combate à Covid-19. Então, hoje, nós temos um cenário que é um cenário em que os governos locais não apenas não podem ser ignorados no campo das relações internacionais, como eles devem ser trazidos às mesas de negociação. E a gente teve já uma série de exemplos mostrando o quanto os governos locais hoje estão sendo protagonistas até em alguns aspectos, né? Se nós pegarmos a Agenda 2030 e também pegarmos a nova agenda urbana da Conferência Habitat, isso digamos, uma constatação, né? Não é digamos, um wishful thinking de quem está atuando ou trabalhando no tema, né? Para defender, digamos assim, o seu peixe. Mas é uma constatação a gente poder afirmar que os poderes locais hoje têm um alto grau de protagonismo em vários debates e na própria implementação dos governos locais da Agenda 2030. João, eu não sei como é que está o tempo, para a gente poder ter mais tempo para abrir aí nosso diálogo. Gilberto, à vontade. De casa eu não vou poder sair mesmo, então depende de vocês, do cronograma de vocês, mas pode se sentir à vontade para falar e depois a gente abre aqui a conversa. Tá ótimo. Não, porque normalmente as nossas lives duram 1 hora, né, mais ou menos. Então, para a gente não extrapolar Ah, mas não é muito aí, regra. não é regra, é uma regra flexível, tá bom. Eu queria também, aproveitando, destacar esse aspecto que o Fernando já colocou, que tem sido o papel da CGLU, que é o de, vamos dizer assim, educar, né, agentes locais, treinar agentes locais para estratégias internacionais locais. Eu tenho sido um grande defensor, e desde a época da minha tese de doutorado, isso já há mais de, já são aí 15 anos, de que as cidades, que elas também possam ter a sua política externa. Isso do ponto de vista da teoria das relações internacionais, e sobretudo para aqueles e aquelas que atuam com política externa, ainda é visto muitas vezes como um tabu, né? A política externa apenas como um tema do Estado Nacional. Eu penso que a política externa pode ser, sim, desenvolvida por governos locais, por cidades locais, e, nesse sentido,
eu penso que a Agenda 2030 é uma excelente oportunidade para levar adiante estratégias de política externa local. Isso não é uma coisa simples, isso não é uma coisa corriqueira. O Fernando, que está aqui conosco, Santo Mauro, é uma das referências no Brasil hoje, de ter sido coordenador de relações internacionais da cidade de Guarulhos, que é uma das cidades mais importantes do Brasil, não só de São Paulo, em termos de PIB, em termos de população, né? O Fernando também coordenou o FONARE, né, que é o Fórum de atores, de agentes locais em nível internacional, né, no Brasil. Então, nós temos no Brasil já um campo muito desenvolvido nesse aspecto, né? E no caso da Agenda 2030, eu acho que vale a pena destacar esses relatórios locais que passam a ser uma fonte primária, né, não só de política pública, mas de pesquisa, para que a gente possa fazer o acompanhamento da Agenda 2030, não a partir apenas do que o governo nacional apresenta, mas a partir do que o governo local apresenta, né? Dentro dessa perspectiva que o Fernando nos trouxe de que 60% das metas do DS podem ser, e são, na verdade, implementadas em nível local, isso significa que a gente precisa deslocar o nosso olhar para o governo local para saber como que a Agenda 2030 das Nações Unidas está sendo implementada. Nós não temos que ficar olhando apenas para o governo federal, o que diz o governo federal. Nós temos que olhar diretamente para o governo local. Agora, claro que isso depende de uma expertise, depende de pontos focais estabelecidos nas cidades. Cidades maiores, as cidades capitais, hoje todas elas têm, de certa forma, uma estrutura para relações internacionais, mas as cidades médias, nem todas. E as cidades pequenas, muito poucas. Então, a gente tem esse grande desafio, né? E nós, enquanto, inclusive, como curso e como universidade, nós temos também esse desafio de interagir com as cidades e os governos locais para estabelecer essas pontes de incremento, para o incremento dessa ação internacional que muitas vezes as cidades não têm condições por conta própria de realizar, né? Então, eu finalizaria por aqui, João e Fernando, para que a gente possa, então, estabelecer um diálogo aí nosso e também com os nossos assistentes, ouvintes, né, os acompanhantes aqui na live. Obrigado. Valeu, Gilberto, obrigado. Eu quero novamente convidar quem não está assistindo no post sede da publicação para vir interagir com a gente no post onde a gente iniciou a live para poder fazer as perguntas. A rodada de perguntas está aberta para quem quiser fazer qualquer inscrição. Eu já quero começar perguntando para o Fernando e para o professor Gilberto também. E eu quero saber especificamente como que a Covid-19 vai impactar a agenda. Eu sei que foi comentado pelo Fernando, mas eu gostaria que a gente desenrolasse isso um pouco mais a fundo agora. Quais são, dentre os 17 objetivos, quais são eles que serão mais afetados? E qual é a perspectiva? Como é que a gente pode lidar com essa situação para contornar esses passos para trás que a gente deu esse ano com a pandemia? Tá Fernando, mutado, quer Fernando. começar, Fernando? O microfone está mutado. Perdão, Aí. perdão. Olha, é difícil falar. Desculpa, eu estava tentando achar aqui aquele gráfico, né? Mas é difícil falar qual que vai ser mais afetado, é difícil medir isso. Mas na medida que a gente vai ter uma crise, bom, já está tendo uma depressão econômica considerável e que a gente talvez não veja mecanismos já, pelo menos no Brasil, colocados em prática para minimizar isso, a gente pode pensar que como grande parte dos objetivos trata da inclusão social e do desenvolvimento, a gente pode ver que vai se refletir em todos, né? O meu medo é que a reação, as políticas de reação à depressão econômica, elas não possam ser as tradicionais, ou seja, possam ser as
os incentivos às indústrias poluidoras, ou seja, ou os grandes conglomerados tradicionais, né? Eu acho que vai depender um pouco da reação, né, de cada governo, de cada sociedade. Mas, diante da perspectiva que a gente tem e diante das escolhas que muitos governos têm tomado, sejam escolhas mais tradicionais, recessivas, e quando de incentivo à economia, é incentivo sempre pelo mais forte e não pelo mais necessitado, eu acho que se a tendência continuar, vai ter impacto em todos, né? Agora, cada área específica, cada objetivo específico tem as suas metas específicas. Cada meta tem seus responsáveis, né? Por isso que, quando a gente faz o exercício de alinhamento das políticas aos objetivos, a gente pode tentar prever, daí de acordo com o caso, de acordo com o caso do país, ou de acordo com o caso da cidade, a gente pode, de acordo com o quanto de orçamento, por exemplo, vem se cortando em determinada área, né? A gente pode medir o impacto. Eu acredito que a inclusão social, que é a coisa mais, não que a ambiental não seja, mas coisa mais verificável pelos homens, ou seja, por exemplo, gente dormindo na rua, né? Ou gente sem auxílio para viver, para poder ficar em casa, ou gente sem casa, né? Eu acho que os tradicionalmente menos privilegiados tendem a ser os mais afetados. E com isso a gente não volta só aos ODS, né? A gente volta aos ODM, né? Por isso eu acho que tudo vai depender um pouco da solução. Se a solução não for a diferente, ideal, a gente vai voltar ao ponto, às preocupações que existiam nos ODM, né? É difícil eu falar aqui qual que vai ser a mais afetada, mas pelas reações a gente pode prever que, por enquanto, sejam as piores possíveis, né? Valeu, Fernando. Eu queria fazer um comentário em relação a um fenômeno também que eu acho que é muito interessante para nós internacionalistas de analisar, tendo em vista até as últimas décadas, né, que nós tivemos no Brasil e na América Latina, um desenvolvimento muito forte do processo de integração regional. O Fernando Santomauro, inclusive, participou da Mercocidades, né, nesse aspecto. A Mercocidades continua sendo uma referência nesse aspecto, porque não foi contaminada, espero que não seja, pelos governos de ultradireita, que no caso do Brasil nós temos desde o governo Bolsonaro, né? Mas hoje nós temos uma situação em que o processo de integração ele saiu da agenda, né? Ele foi retirado, na verdade, né? Eu acho que essa é a forma correta da gente pontuar. Ele foi retirado pelos governos de ultradireita e de direita também, né? Que passaram a ocupar os espaços de governo na América Latina, em geral. E isso é um dado novo dessa situação, porque em situações de crise, nós tivemos nas últimas 2 décadas, crises importantes na América Latina, em que o processo de integração, e aí nominalmente o Mercosul, a Unasul e mais recentemente a CELAC, tiveram um papel importante a cumprir, e hoje elas não têm mais. E isso tem tido um aspecto muito negativo, que é essa ausência de uma mediação regional para a concertação de esforços, né, e uma certa ação homogênea, que pode otimizar recursos, que pode favorecer para os países menores, inclusive, digamos, a perseguir os objetivos para enfrentamento da crise. Ao mesmo tempo, esse fenômeno também trouxe, talvez o Fernando possa até possa confirmar ou comentar sobre isso, uma maior aproximação dos governos locais diretamente com as instâncias internacionais e multilaterais, não é? Sem mediação regional. Tem aspectos positivos disso também, né? Tendo em vista a centralidade de muitas dessas políticas, como é o caso, por exemplo, da Agenda 2030.
E no caso da pandemia, eu destacaria nesse aspecto a própria invocação da Organização Mundial da Saúde pelos governos locais para justificar isolamento social, para justificar lockdown, e passando por cima de governos nacionais que estavam negando essa possibilidade. No caso do Brasil, isso foi um fato notório, né? Onde o governo, inclusive o governo Bolsonaro, chegou a dizer que retiraria o Brasil da OMS, né? Uma coisa absolutamente impensável do ponto de vista da governança brasileira e governança global. Então, nesse aspecto, o enfrentamento da pandemia por parte dos governos locais passou a criar pontes diretas entre governos locais e agências internacionais. Isso é um fenômeno novo também. Novo no sentido de não ter a mediação regional. A OEA é uma mediação muito fraca desse ponto de vista. A OEA também está muito hoje contaminada pelo processo político da Venezuela, não é? A OEA perdeu a mão, né, com a Venezuela. A reeleição do secretário-geral da OEA foi uma reeleição voto a voto, né, apesar de ele ter tido uma votação, uma margem de votos até mais ou menos confortável, mas longe de ser o que foi reeleição do secretário-geral, por exemplo, em eleições passadas, por consenso, por aclamação, onde não tinha nem voto, né? Hoje tem uma disputa, né? Uma disputa grande dentro da narrativa da OEA. Então, a OEA não é necessariamente, salvo no caso dos direitos humanos da Comissão Interamericana, da Corte, que mantém a sua reputação, o seu prestígio e a sua racionalidade, né? E vem contribuindo também, inclusive com normas, com regras para o combate à pandemia. Mas eu destacaria esse aspecto da importância do referente internacional para os governos locais, né? Ultrapassando, inclusive, a referência nacional. Aí devolvo para vocês, João, a palavra. Obrigado, Gilberto. Existem algumas perguntas inscritas no Facebook, eu vou falar para vocês agora e aí a gente já começa a trabalhar com elas. A Joseli Floran, acho que é Floran Gomes, pergunta aos dois, não tem uma pergunta, não é especificamente para nenhum dos dois, mas para os dois poderem comentar. Diante dos questionamentos postos ao multilateralismo atualmente, quais condições reais podemos identificar para a criação de espaços de maior poder decisório aos governos locais nas organizações internacionais, para propostas de revisão das estruturas institucionais internacionais na pós-pandemia? Há, de fato, capacidade das associações internacionais representativas de cidades de influenciar esta revisão? Fernando, você quer começar ou quer que eu comece? Não, você que sabe. Podemos. Eu começo, então, essa Tá que eu queria cumprimentar a Joseli, que é uma querida colega nossa da Universidade Federal de Santa Maria e que tem tido um papel também importante na atuação da Mercocidades, né, como consultora do município de Porto Alegre, há um tempo atrás, e que é uma pesquisadora que a gente respeita muito e com quem temos tido muito contato. Joseli, muito obrigado pela tua participação e pela tua pergunta. A sua pergunta, eu diria assim, a resposta à sua pergunta é o ovo de Colombo, né? É o que nós estamos em busca. E por isso ela é tão importante, ela é tão necessária, né? Eu tenho uma... Aí eu acho difícil separar entre o que nós desejamos e a realidade, né? Às vezes elas se misturam um pouco, né? A gente tem que tomar um certo cuidado para não embaralhar essas cartas. Mas eu acho que é inevitável a visualização do que pode ser a realidade. Eu acho que é um papel nosso como acadêmicos, né? A gente contribui para que haja uma mobilização também da sociedade a partir de interpretações, talvez possamos dizer otimistas, talvez possamos dizer propositivas, né? Eu entendo que hoje as cidades e os governos locais em geral, as regiões, os estados, eles poderiam ampliar a sua participação no nível internacional. Não há espaço hoje para isso do ponto de vista de alguns governos nacionais. Mas se nós pensarmos talvez na retomada do papel da União Europeia
com o novo plano, né, que já está sendo chamado de Plano Marshall da União Europeia, é o plano Merkel-Macron, né? E o Fernando certamente está acompanhando isso mais de perto, pode falar um pouco mais disso. Mas eu tenho alguma expectativa de que a retomada da União Europeia, enquanto um novo polo de desenvolvimento, a partir do papel do Estado, né, na economia e no desenvolvimento, eu acho que isso pode trazer para os governos locais uma nova luz no fim do túnel, né? Até porque a União Europeia não vai prescindir dos governos locais, isso já está na própria estrutura, né, do processo europeu. Isso pode ter um impacto para nós na América Latina, por exemplo, né? O Fernando citou o programa Urbalc, né, que é um programa paradigmático, né, das relações União Europeia e América Latina, e há uma expectativa de talvez ele possa ser reincrementado, né? Eu tenho participado de foros também, o Fernando creio também, a Joseli também, de diálogo América Latina, foros de autoridades locais de América Latina, Europa, né, para tentar encontrar soluções conjuntas para o combate à Covid. Isso nos leva a uma concertação para atuação em foros globais, né? E também eu acho que é importante a gente lembrar das políticas de difusão, de transferência, né, de disseminação de políticas públicas, que é um campo hoje importante das políticas públicas, né, que vem sendo desenvolvido e que está muito ligado às relações internacionais, à própria atuação das organizações de poderes locais, como a CGLU e outras, que permitem que cidades e governos locais possam aprender com as outras, né? Isso, a Mercocidades também vem fazendo isso com as suas unidades temáticas, né? Onde cidades aprendem com outras e cidades ensinam para outras o que fazer e como fazer. Então, eu creio que essas plataformas internacionais elas vêm aumentando cada vez mais o espaço de interlocução dos governos. Agora, como fazer com que haja uma voz mais forte, até voto, né? Pensando aí numa etapa talvez mais futura de governos locais, esse é um desafio que nós temos pela frente de pensar como fazer, né? Fernando, o que você acha aí? É difícil, né? Acho que se já tivesse uma fórmula pronta, José, já estaríamos aí lutando por isso. Mas eu acho que é um processo. Eu concordo muito com o que o Gilberto comentou. E pensando um pouco na primeira pergunta do João Gabriel, que ficou rondando a minha cabeça aqui, eu ainda não sei dizer quais vão ser mais impactados, mas eu fiquei pensando na saída. E uma coisa que eu penso muito, né? Uma vez eu li um texto da Vandana Shiva, não me lembro o nome agora, mas que ela falava da teoria feminista de relações internacionais, uma maneira mais feminina, mais feminista de fazer relações internacionais. E na época, bom, eu já trabalhava com cidades e tudo, e fiquei pensando, nossa, o que a gente faz como relações internacionais de cidades é isso, né? É uma maneira, é um jeito feminista de fazer relações internacionais, né? Que não é pelo conflito, né? Não é, a gente não tem exército, né? As cidades não têm exército, as cidades têm cooperação internacional, né? Os temas de cooperação internacional das cidades não são temas hard, né? São segurança alimentar, mobilidade, gênero, agricultura urbana, né? São temas muito mais preocupados com os mais fracos, digamos assim, né? E tem que ter, para sobreviver, tem que ter um resultado concreto, né, na vida das pessoas. Então, eu fico pensando que, para te responder, para pensar a primeira pergunta de João Gabriel, eu acho que 2 objetivos aqui são centrais para o atual momento. O objetivo 5, que é o de gênero, ou seja, pensar as relações internacionais de uma outra maneira. E o 17, que é o de parceria, né? Que é o parceria para o desenvolvimento
sustentável, que a gente só vai sair daqui, por mais que muitos dos governos mais tradicionais, mais poderosos, queiram eles mesmos se mostrarem autossuficientes, né, não vão ser. A saída é pelo multilateralismo, né? E aí, pensando nessas duas dinâmicas, se a gente for ver a atual conjuntura internacional hoje, é bem interessante notar, por exemplo, a atuação da prefeita de Barcelona, Ada Colau, da prefeita de Paris, a Hidalgo, a prefeita de Bogotá, né? A prefeita da Cidade do México, são lideranças políticas locais que estão colocando e estão propondo, e estão sendo muito participativas, definitivas na agenda local e internacional de um novo jeito de fazer relações internacionais, né? Sem querer vender o peixe, mas enfim, se você for no YouTube da CGLU, vê as falas da Colau nas nossas séries, né? Sobre são peças, assim, a gente que estuda relações internacionais, a gente fica estudando os 14 pontos do Wilson, né? Se a gente for analisar as falas dessas prefeitas hoje em dia e como elas se colocam, eu acho que elas respondem muito à pergunta que a Joseli fez. Porque não é uma questão de... Eu acho que muitas vezes a pergunta, ela não que a resposta seja impossível, ou seja, não que a gente não possa garantir um espaço de voto das cidades nos organismos internacionais. Mas talvez a pergunta a gente não possa pensar assim. É por isso que muitas vezes eu fico brincando, né, com o termo paradiplomacia, porque quando a gente fala de uma diplomacia, quando a gente fala de paradiplomacia, a gente está pensando a partir de um conceito que já existe, né? Quando a gente pensa nas organizações internacionais atuais, talvez a gente deixe de pensar no que o Gilberto comentou um pouco, no que as atuais organizações internacionais e cidades já podem fazer, né? Então, acho que muito mais do que pensar como as cidades podem entrar no tradicional, eu acho que a gente tem que continuar aprofundando o processo das cidades em si. Outro exemplo, a ONU lançou agora, tem uma campanha que chama UN 75, né, que a CGLU também está participando muito, que pensa os próximos, pensa a ONU para o centenário dela, né, e abre uma consulta, e aí as cidades estão abertas para propor um novo tipo de multilateralismo, de como as cidades e os outros atores podem se colocar numa nova ONU, né? Mas eu acho que a consulta é linda, e eu acho que as cidades têm que participar disso mesmo, até para fortalecer esse processo que já vem em curso. Mas se a gente observar o que as organizações estão fazendo, e o que as cidades estão fazendo, principalmente, quando, né, mais uma vez o que o Gilberto tinha comentado, quando um presidente como o Trump, por exemplo, ou o Bolsonaro, desdenha da OMS, e quando a gente vê cidades adotando mais fielmente recomendações da OMS, e as cidades que adotam mais fielmente têm resultados melhores verificáveis, a gente vê que, é claro, é preciso que os países aumentem suas capacidades e suas ferramentas para descentralizar, para fortalecer a capacidade local. Mas é interessante também, como analistas políticos que somos e de política internacional que somos, é muito importante a gente acompanhar esse processo das cidades e principalmente eu volto a chamar a atenção para as atuais lideranças femininas que estão sendo e estão propondo um novo tipo de fazer relações internacionais, que talvez seja revolucionário em si mesmo, sabe? E então é um pouco isso. Legal, Fernanda, obrigado pela resposta, Gilberto também. A gente ainda tem duas perguntas, e aí eu quero perguntar para vocês, em respeito ao tempo de vocês, né? Se vocês estão ok de responder, se vocês não têm necessidade de desligar agora, enfim, senão eu passo por um e-mail também, não tem problema. Mas se vocês tiverem tempo, a gente pode responder agora. Gilberto?
Eu posso, Tudo bem. Fernando, fica à vontade, Fernando. Você já está na hora europeia, né? Nós aqui ainda Não. estamos no dia. Eu tenho mais uns minutinhos, daqui a pouco eu tenho que ir, mas por enquanto sim, tudo bem. Tudo bem. Então a gente tem a pergunta da Pri Rosso, eu não sei se é Priscila, mas enfim, acho que é Priscila, é Pri Rosso, e ela comenta: gostaria de ouvir um pouco de vocês a respeito da relação entre o governo federal e as cidades. Tenho ouvido, a gente comentou um pouco, mas vale a pergunta. Tenho ouvido de colegas que a atuação desastrosa do governo tem prejudicado a imagem internacional do Brasil. Vocês acreditam que isso pode representar um empecilho para o fortalecimento da atuação internacional municipal? Ou essa atuação internacional municipal tem funcionado mais como um fortalecedor realmente? Fernando, você quer? Posso começar. É, a Priscila também, uma grande amiga, também trabalhou com a gente lá em Guarulhos, e uma grande pesquisadora da área, lá da Unesp de Franca, e que vem continuando o trabalho também que eu muito admiro. Obrigado pela pergunta. Então, eu acho que os governos não estão muito preocupados com a sua imagem internacional, né? Eles não são in- internacionalistas, né? São governos nacionalistas. Acho que o público, para quem por exemplo, o governo Bolsonaro é o público dele, não é o público internacional. O público dele é quem elegeu ele democraticamente, inclusive, né? Então, acho que eles não têm essa preocupação, né? Tanto o Trump quanto o Bolsonaro não têm preocupação com a imagem internacional. Mas eu acho que não só a falta de agenda política, a falta de coordenação interna são fatores que dificultam a ação internacional das cidades, mas também uma coisa mais macro mesmo, das escolhas de políticas econômicas, das escolhas de, de não privilegiar tanto grandes planos que, como tinham antigamente, coordenados nacionalmente, né, que antigamente quem fazia isso era subchefia de assuntos federativos, de coordenar grandes programas estruturantes também localmente. Eu acho que isso impacta muito mais, porque uma cidade em crise, né, uma prefeitura de uma cidade em crise, ela, por mais que o prefeito tenha interesse, que a gente no Brasil não está numa geração de prefeitos muito interessados em temas globais, né? Mas por mais que o prefeito tivesse interessado com a recessão econômica e a grande quantidade de problemas práticos que o prefeito tem para resolver diariamente, a parte de relações internacionais, naturalmente, ela fica menos privilegiada. Então, além da questão mais política, programática e de políticas internas de coordenação, eu acho que a crise econômica também impacta muitíssimo na ação internacional das cidades, porque de alguma maneira, as relações internacionais das cidades é a primeira a ser cortada quando tem uma crise orçamentária, né? Então, com isso, você já só vê a geração anterior, né, que já foi um pouco a eleição anterior para prefeitos, né, que já foi um pouco no caldo todo da crise de 2008, que chegou aí mais tarde, né? Já a geração de prefeitos já cortou, assim que chegou, já cortou as secretarias de relações internacionais que estavam fazendo muitas vezes bom trabalho, né? O caso de Guarulhos, por exemplo, que eu conheço mais de perto, era uma secretaria superavitária, ou seja, ela, só em projeto ela trazia mais dinheiro que o próprio orçamento dela. Mesmo assim, o prefeito chegou e cortou, né? Acabou com a secretaria, numa canetada. Assim, e não foi o único caso. Muitas das secretarias brasileiras foram cortadas da mesma maneira, ou perderam o status, né, de secretaria, foram para uma assessoria sem capacidade orçamentária, sem capacidade de desenhar uma política própria. Então, acho que é isso. Não só é o carnaval e
esse jogo político que o governo atual calcula para jogar para o seu próprio público, mas também são erros e escolhas que o governo faz que aprofundam a crise econômica, e isso tem um efeito nas prefeituras e nas suas assessorias internacionais. Eu concordo com o que o Fernando falou e eu complementaria, inclusive, que isso é um paradoxo, porque na medida em que, eu agradeço a pergunta da Priscila também, na minha visão e alguma experiência que eu tenho tido, né, de observar e participar de alguns fóruns, de que os governos locais progressistas eles vêm ganhando mais visibilidade internacional com o governo Bolsonaro. Por quê? Porque existe uma perplexidade internacional em relação ao que está ocorrendo no Brasil, depois de mais de 20... A gente pode até pensar em termos de 30 anos de transição democrática, né, de governo democrático. Não precisamos nem nos reportar aos governos mais progressistas do Brasil. Basta a gente começar com o Sarney, que o que a gente tem visto no governo Bolsonaro é a negação de conquistas democráticas que começaram com o Sarney, né? Então, os governos locais progressistas, e até os que não são tão progressistas, mas também que não sejam retrógrados, eles também se beneficiam muito do cenário internacional, porque há um movimento solidário com o Brasil. Então, nesse momento, uma secretaria, uma assessoria, uma coordenadoria internacional de governo local poderia capitalizar, e eu creio que algumas estão capitalizando muito, né? Isso não significa necessariamente injeção de recursos financeiros, mas até porque nós sabemos que no campo internacional o timing para isso é diferente do timing local, nacional. Você tem que fazer um investimento, alguns anos, às vezes, para obter um recurso. Mas também existem recursos emergenciais internacionais que podem ser obtidos, e não necessariamente da esfera pública, pode ser da esfera privada também. Existem hoje fundações internacionais que estão injetando milhões de dólares, de euros em ações emergenciais contra a Covid e que pode ter como target governos locais em associação com ONGs, com associação com a sociedade civil. Então, quer dizer, eu acho que isso que o Fernando falou, eu concordo e é um paradoxo nesse sentido, quer dizer, os governos mais visionários, mais esclarecidos, locais, eles podem não só não diminuir a área internacional do seu município, do seu estado, mas ampliar, exatamente, né? E talvez não ampliar, não apenas no sentido, talvez orçamentário, o Fernando tem muito mais experiência do que eu para falar isso, mas eu acho que no sentido de prestígio dentro do governo, né? Eu acho que quando um governador, um prefeito, ele reúne seus secretários e do lado dele coloca o seu assessor internacional e diz, gente, aqui nós temos uma pessoa que irá coordenar ações internacionais, então vocês prestem atenção e atendam aos pedidos dessa pessoa. Isso, digamos assim, essa oferta, se reforçar o prestígio e também o poder, não só o prestígio, de um agente internacional dentro do poder local, isso tem um poder muito grande dentro da política multidimensional do governo local para a ação internacional, porque a ação internacional é uma ação meio que vai procurar convergir esforços de várias secretarias, de várias agências dos governos locais para poder atingir o objetivo de internacionalização. Então, eu acho que há um grande desafio a ser colocado aí para os governos locais de reinventar, talvez, a sua ação internacional para ocupar esses espaços que estão prontos para ser ocupados. É isso aí, João. Obrigado, Gilberto. Aí tem a última pergunta, que ela é especificamente para o Fernando, eu vou pedir para que ele responda brevemente, para também não comprometer o tempo dele. Da Priscila Ossi, novamente, ela pergunta para você, Fernando, e comenta que em seus estudos identificamos que ainda há pontos dos ODS que ainda são pouco explorados por cidades no Brasil, enquanto outros têm sido cobertos mais enfaticamente. Gostaria de saber se a CGLU tem compartilhado dessa visão de que há temas que precisam entrar em foco, como a igualdade de gênero, e como tem agido quanto a isso. Olha, legal. Sim,
Isso vai depender um pouco do país, né? E da cidade, da realidade local e regional e nacional. Então, a CGLU, ela vem acompanhando a evolução dos ODS e de quais em determinados países, né? A gente só vai ter uma ideia geral um pouco mais de longo prazo, assim como a gente teve com os ODM. Mas, anualmente, a CGLU vem produzindo seus relatórios, seus informes sobre a evolução dos ODS no mundo, né? Que são os relatórios, como eu tinha comentado, apresentados durante o Fórum Político de Alto Nível. O último, o quarto, que é o quarto que a CGLU produziu, já foi lançado agora em julho, já foi apresentado na ONU em julho. Tem um capítulo lá sobre o Brasil. E aí está falando um pouco sobre o que o Brasil e o que as associações nacionais e algumas cidades vêm fazendo, mas eu agora não me lembro de cabeça, mas sim, alguns pontos, por exemplo, o ODS 5 de gênero, ele muitas vezes ele é deixado, aliás, muitos casos, por exemplo, da África, Ásia e América Latina, ele é deixado de lado, né? É interessante notar como os ODS também, essa discussão sobre qual ODS é priorizado ou qual ODS é menos favorecido, também, na minha opinião, né? Ela vai um pouco contra, é claro que ele tem que ser mensurável, mas a priorização de ODS também é um problema, a meu ver, né? Quando um governo, claro, ele tem que priorizar de acordo com a sua realidade, mas quando ele prioriza só alguns ODS, deixando os outros, isso vai um pouco contra o princípio dos ODS, que é um princípio integral, né? De integralidade, ou seja, você no ODS que trata de água, você também tratar a questão de gênero. Então, por isso que é tão importante monitorar de uma maneira sistemática e a partir do local, né? Muitas vezes a situação dos ODS não chega para a CGLU, por exemplo, porque uma cidade que está começando a implementar não alinha os ODS com suas metas e indicadores. Daí, muitas vezes, quando o alinhamento é mal feito, digamos assim, você perde muitas nuances da evolução de cada ODS. Então, sim, existem relatórios, desculpa me alongar, mas sim, existem relatórios que a CGLU vem fazendo, o último está disponível no nosso site. Outras organizações também estão fazendo seus relatórios, muitos deles tratam de Brasil. Eu recomendo também os relatórios da sociedade civil, que mencionei anteriormente, que são contrapontos interessantes aos relatórios nacionais. Mas também chama atenção sobre a dificuldade, a complexidade que o ODS impõe para monitoramento de ações políticas que têm em seu resultado ODSs diferentes, né? Então, é muito complicado, mas é uma discussão interessante. Ela está em curso, mas ela não está resolvida ainda. Obrigado, Fernanda. Gilberto, quer fazer algum comentário? Não, eu estou bem satisfeito e muito feliz aí por todo esse diálogo. Legal, obrigado. Então eu encaminho para a finalização. Eu agradeço a todos que acompanharam a gente no Facebook, a todos que vão acompanhar posteriormente, porque eu sei que a maior parte das visualizações vem depois, com o vídeo gravado. Sintam-se à vontade também para perguntar. As perguntas que não forem respondidas, para quem não se sentiu à vontade, serão respondidas posteriormente. Eu procuro o professor Gilberto, ou mando um e-mail para o Fernando e a gente consegue responder para vocês, para quem assistir depois do vídeo. Agradeço muito pelo tempo dos dois, do Fernando e do Gilberto, ao tempo de quem assistiu, de quem interagiu, eu agradeço também pelo tempo. Passo as palavras agora para o Fernando e para o Gilberto, para o Fernando primeiro, para fazer as considerações finais, depois o Gilberto fazer as considerações finais dele.
É isso, cuidem-se, obrigado. E aí, quem não curtiu a página do BRI, por favor, curte, porque as agendas das próximas lives também vão ser disponibilizadas assim que a gente tiver alguma coisa marcada. Obrigado, pessoal. Valeu. Obrigado, João Gabriel. Obrigado, Gilberto. Obrigado aos alunos e à universidade por mais uma discussão interessante. Mais uma vez, a Federal do ABC ela tem seus professores especialistas que são referência para mim. Então, é muito bom ouvir vocês e discutir com vocês esses temas que são os temas com quais eu trabalhei toda a minha vida profissional e os quais, acima de tudo, eu sou militante, né? Eu acredito nisso como saída para o mundo e para as cidades que a gente vive. Eu espero que nas próximas eleições no Brasil, muito dessa juventude que está participando possa participar ativamente com candidaturas de qualquer, enfim, de qualquer cor ideológica, mas que elas tenham um contraponto interessante para oferecer com essa mirada internacional, também a nível local, ou seja, espero que surjam aí muitas candidaturas de vereadores e vereadoras e prefeitas que apresentem uma nova perspectiva com relação aos sistemas que a gente trabalhou, e espero que vocês também continuem trabalhando, estudando e militando nessa área, que é uma área muito interessante. Sou meio suspeito para falar, mas muito obrigado. Valeu, Fernando. João, primeiro quero agradecer a mediação aí dos seus trabalhos. Prazer participar dessa live do BRI. Dizer da minha enorme alegria e satisfação de estar aqui junto com o Fernando Santomauro, que eu queria devolver, Fernando, para você essa sua manifestação. Você é referência para nós também, e nesse momento você é o nosso representante junto à CGLU, certo? Você que é conhecida como a ONU das cidades, né? Essa expressão foi alcunhada aí logo quando ela surgiu e quando, inclusive, a prefeita Marta Suplicy, na época, se tornou uma das vice-presidentes, né, se não me equivoco. E eu acho que esse nosso diálogo aqui foi super importante para que a gente pudesse trazer para o BRI, aqui para a UFABC também, a partir daqui, né, da UFABC, para um diálogo mais amplo com a comunidade, com os nossos colegas também de outras universidades e pessoas que atuam em municípios, em governos locais. Essa discussão que me parece que é fundamental, eu também me considero suspeito para falar sobre ela, porque gosto, porque me dedico, sobretudo do ponto de vista mais teórico, né, a partir da pesquisa da universidade, mas que a gente sempre interage muito também com as pessoas que estão na prática, né, na atividade prática dos municípios. E você, Fernando, você consegue reunir essa virtude, né, lembrando Maquiavel, de ser um teórico e ser um prático ao mesmo tempo, né? Isso é uma virtude que poucos e poucas conseguem ter. Eu, então, agradeço e dou aqui as minhas saudações a todas e todos que nos acompanharam. Muito obrigado. Valeu, pessoal. Obrigado. Boa tarde. Tchau, tchau.